E agora vamos às estratégias do presidente Jair Bolsonaro. O candidato à reeleição destacou que a maioria do Congresso está a seu favor, o que torna um eventual novo governo Bolsonaro de paz, harmonia e tranquilidade, enquanto o de Lula seria de brigas, conflitos e corrupção. Bolsonaro ainda bateu um papo com crianças, aí a relação entre infância e futuro nesse bate-papo, o uso da imagem de Michele Bolsonaro na peça e o reforço do voto em Lula nos presídios. A gente já falou desse último item aqui. Agora, Caio, destaque para a maioria do Congresso a favor do Bolsonaro. O Bolsonaro está usando isso como algo a favor dele, mas existe também uma visão crítica nesse sentido, que o Bolsonaro poderia ficar sem freio. É interessante que a campanha do Bolsonaro aposta muito nessa virada do Bolsonaro, muito em razão do Congresso ter sido eleito majoritariamente um Congresso à centro-direita. Então, eles suspeitam que na campanha majoritária para presidente, né, isso também deveria ocorrer. Esse item é essencial, deu uma injeção ali de otimismo nessa campanha do Bolsonaro, porque eles fazem essa associação. Não tem como a população eleger um Congresso à direita e não eleger um presidente à direita, né? Só que se esquecem que são sistemas de votação diferentes, né? Uma campanha proporcional na Câmara, né? No Senado é até majoritária, mas é outra eleição, não é eleição nacional, outra é por estados, distritos, né? A gente pode considerar. Mas sim, eles têm apostado nisso e super concordo com você também, né? Se você tem, principalmente o Senado, a grande mudança no Congresso, né? A Câmara já tinha ali todo o alinhamento ao Palácio do Planalto. O Senado sempre foi um problema, haja vista o que ocorreu na CPI da pandemia. E, de fato, isso pode sim gerar uns superpoderes, pode ser ter um super alinhamento do Congresso com o Palácio do Planalto, mas, por outro lado, é uma eleição e a maioria escolhe, né? E a maioria escolhe os deputados, a maioria escolhe os senadores, os governadores. Uma dúvida para você, esse Congresso de centro-direita, ele é reflexo do bolsonarismo ou do orçamento secreto? Não, eu não vejo, assim, eu vejo, inclusive teve reportagem sobre isso, né? O próprio Breno Pires fez reportagem sobre isso. De fato, o orçamento secreto ajudou os candidatos que se beneficiaram dele, porque você tem um contexto de uma eleição que não há mais financiamento privado, então tudo que for possível atrelar ao Estado, seja a drenagem de recursos públicos a partir das emendas, não só as de relator, porque os deputados também têm as emendas individuais, você tem as emendas de bancada. A gente não pode achar que é só o orçamento secreto que existe no Brasil. Porque com o orçamento secreto e fundão eleitoral, eu não esperava outro resultado. Exatamente. Então, assim, evidentemente, quem se atrelou mais ao Estado União, conseguiu ter mais chance de vitória, porque você já não tem mais empresa apoiando as candidaturas e, enfim, o governismo sempre se sai bem nas eleições. Quando eram as eleições que era o PT no Palácio do Planalto, o PT fazia mais bancada. Né? Assim, fez grandes bancadas. Quando era o governo Fernando Henrique Cardoso, PSDB e PFL... Mas é mais forte na reeleição do que na eleição em si. Eram as duas maiores bancadas. Sim, em 98 o PFL bateu o recorde da República, da nova República, com 105 deputados. Mas o financiamento privado de campanha virou, tipo assim, o bicho-papão de tudo, mas no fim, esse financiamento público de campanha e a forma com que o orçamento é gerido, entregou na mão dos caciques eleitorais todo o sistema aí de votação. Porque eles fazem a opção... Quando você tinha financiamento privado, ok, aí você tinha que tratar a corrupção, que é uma outra questão. Mas, pelo menos, você tinha formas de surgirem outras pessoas. Tinha espaço e tinha dinheiro. Mas fazendo um olhar mais estrutural e de série histórica disso, também algumas outras questões, né? Anos 90 você tinha menos partidos, você foi tendo cada vez mais partidos e isso vai pulverizando, vai fragmentando, vai dificultando... mesmo os maiores partidos, quando o PT era governo, de conseguir ter essas grandes bancadas como que PSDB e PFL tiveram quando eram governo. Agora, mesmo no auge do PT e das bases do PT, que era aquela coisa de ter base para ter quórum para a emenda constitucional, essas bases nunca foram de esquerda. Nunca foram. Elas sempre foram compostas por uma franja da esquerda, uma proporção ali de
150, alguma coisa assim, e esses deputados do centrão, do meio ali, que davam apoio. Então, no fundo, a gente está... É que algumas figuras ficaram muito proeminentes por serem ideologicamente muito à direita, a começar pelo mais votado da eleição deste ano, o vereador Nicolas Ferreira, lá de... Ferreira, né? Desculpa, Nicolas... Fugiu o sobrenome dele, Nicolas... Ferreira. Bom, Ferreira, né? Ferreira. Porque é jovem, porque se destacou, tem um discurso muito ideologizado, né? Muito forte do ponto de vista ideológico, mas no fundo, junto com ele, o PL, com seus 99 deputados, não são todos 99 deputados ideologicamente alinhados ao presidente Bolsonaro. Muito pelo contrário. Eu gosto de enxergar, para te responder, a maior força, talvez, da política brasileira ever, né? Sempre, é o governismo. Porque o governismo abre cofres, distribui cargos. Sim. Você tem a presença do governo federal em todas as cidades do país, praticamente. O que muda é a expressão do governismo, né? A forma como... Agora, dentro desse governismo tem muito de bolsonarismo, haja vista essa bancada do Senado. Cai uma dúvida. Você acredita que essa narrativa do Bolsonaro, além do objetivo de ser mais fácil, pode ter um pano de fundo para um eventual questionamento do resultado, na medida em que ele fala? Porque isso eu já ouvi nas redes e já ouvi assim, olha, o Bolsonaro ganhou o Congresso, como é que ele ficou atrás na eleição? Isso apareceu em vários monitoramentos de rede já, e tem uns deputados que começando a fazer isso, mas submundo. Agora, no monitoramento de rede que nós temos acompanhado, isso já começa a aparecer com mais força. Por isso a minha pergunta, tá? Não é uma afirmação, é algo que a gente começa a ver nas redes. Cria-se um clima para contestação de um resultado específico, uma contestação seletiva ali do resultado presidencial. Lembrando que tem bolsonarista no segundo turno nos estados. Tarcísio Freitas em São Paulo, Nix Lorenzoni no Rio Grande do Sul. Aí vai dizer o quê? Que a urna está viciada naquele estado só na eleição presidencial ou que houve fraude só em outros estados onde não há bolsonarista concorrendo? Se o Bolsonaro perder, ele vai questionar. Eu tenho muitas dúvidas em relação a isso. Por mais se eventualmente o Tarcísio ganhar aqui, se o Onyx ganhar no Rio Grande do Sul, haverá questionamento, independentemente de você ter um congresso a favor ou não. Se ele ganhar, não vai questionar. É isso. Por quê? Porque o questionamento... hoje tem uma entrevista do Ciro Nogueira, no Valor, para o meu amigo, inclusive corintiano, Fábio Morakawa, que ele coloca que essa questão das urnas é ultrapassada. Mas ele vem defendendo isso faz tempo, né? A campanha do Bolsonaro, esses políticos profissionais, o Valdemar com a maior bancada, o Ciro Nogueira, se fizer a fusão com o Bivar lá com União Brasil, a vida segue. Eu não acho que embarcarão, o que não quer dizer os bolsonaristas não embarcarão. Os bolsonaristas estão dentro do Congresso, não embarcarão né, nessa narrativa. Mas aí a gente vai poder dividir claramente quem que é governista, quem que é centrão, quem que é bolsonarista. Se o Bolsonaro perder e se ele questionar o resultado. Aí vai estar muito bem delineado quem é o que saiu dessa maçaroca toda, desse centrão governista que é Palácio do Planalto, que é tudo junto e misturado. Renato, trazendo um pouco do que a Raquel falou e daqui da campanha de rádio e TV do Jair Bolsonaro, para fazer um contraponto. A Raquel estava falando sobre a fatia do orçamento secreto que o parlamentar pega, e a gente viu aí parlamentares pegando 50 milhões, 100 milhões, 150 milhões de reais para jogar lá no seu reduto eleitoral, para as prefeituras de aliados. Isso, em geral, tem obra ali de pavimentação de rua, construção de quadra esportiva. São essas obras ali para o pessoal do município diretamente. Aquelas obras que, às vésperas de campanha, surtem um efeito. Na eleição presidencial, você tem um debate mais do universo simbólico, das questões de moralidade. E a Michelle Bolsonaro entra muito nesse debate, né? Ela está lá para suavizar a imagem do Jair Bolsonaro, para humanizá-lo, para usar o teor evangélico do discurso. Quer dizer, é bem diferente desse voto no parlamentar que foi oferecer uma benesse em cima da hora. Sem dúvida nenhuma, Michelle, como você bem disse, tem a função de amenizar o Bolsonaro, de humanizar o Bolsonaro, e tem frases que deixam isso simbólico. Quando nós estamos lá na hora de dormir, ele fala comigo que está difícil, dando uma noção de que é um sacrifício para o presidente da República falar isso. Essa importância é até maior do que o que ela regimenta de votos evangélicos. Ela blinda
os votos evangélicos, em especial dos neopentecostais, que tem uma característica diferente aí dessa relação entre marido e mulher. Essa é a grande função que a primeira-dama tem feito, inclusive, com uma grande competência na função do presidente da República. Yuri, você viu muito político fazendo bate-papo com crianças às vésperas de eleição, nas campanhas, pegando criança no colo. Isso também ajuda a humanizar, é esse o objetivo? Ajuda a humanizar, sem dúvida alguma. Nossa, você falou disso, eu lembrei de uma das primeiras... Não, eu lembrei, uma das primeiras campanhas que eu cobri, Paulo Maluf falando ali com a criança. A hora que a criança falou Maluf, ele falou, ganhei o voto do pai. Era muito dessa... E tem casos de candidatos que, inclusive, tem manequim, eles estão nessas feiras livres e coisas populares, que eles saem dando a mão para todo mundo, encontram um manequim, já beijaram o manequim que está com a roupa. Assim, tamanho é o hábito de falar isso. Né? Carregar criança, essa coisa toda. Não, e acho que é natural, isso sempre esteve presente nas campanhas. E acho que muito disso, dessa questão de humanizar, de se colocar no lugar dos pais da criança e de entender a importância, fora o simbolismo de ser o futuro, isso, e sem falar, né, obviamente, ontem, além de Nossa Senhora Aparecida, é Dia das Crianças, né? E teve muito, nas campanhas, teve muito essa preocupação porque é uma eleição que os dois candidatos estão colocando o futuro do país em jogo, nos seus discursos. E nada representa mais o futuro do que as crianças, né? É mais fácil falar do futuro do país com uma criança do que falar do futuro do país sobre Supremo Tribunal Federal, democracia, essas coisas etéreas. Eu consigo pensar em poucas áreas onde o Bolsonaro foi tão mal. Porque se você pegar a educação... Sim. E se você pegar saúde e vacinação, é bem complicado. Um dos grandes erros de gestão dele, nem seguido falando dos ministros de gestão, da educação, um dos piores ministérios, desempenho sofrível. É complicado depois você só carregar a criança no colo, né? Que é a tentativa de compensar o que foi feito. E, de fato, a gente já falou disso e Renato tem uma série de subsídios para isso. A resistência dele na questão da vacinação infantil contra a Covid foi um dos maiores erros ali em termos de imagem do presidente. E os erros que as crianças estão pagando no atraso que apresentou nas avaliações de matemática das crianças.